Amém. Deus é bom. Ele é quem cuida de nós. O cuidado dele está disponível para cada um de nós. Ele é o nosso Pai. E como um pai, ele quer cuidar de mim, ele quer cuidar de você. Então por que ele não cuida? Nós precisamos deixar com que ele cuide. Nós precisamos nos submeter a ele, precisamos obedecer a ele, para que todas as instruções que ele tem para mim, para que todas as instruções que ele tem para você, através daquilo que ele fala comigo, através daquilo que ele quer falar também com você. Um pai não pode cuidar de um filho se o filho não permite ou não permita que ele cuide. É por isso que nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a escolha, é o poder de escolher, é o poder de tomar as decisões que cada um de nós podemos fazer. Então Deus, ele sendo nosso Pai, quando nós recebemos Jesus, nós somos transformados em filhos de Deus. Você não é mais agora filho de Zé, filho de Antônio, filho de Maria, filho de Pedro, filho de Joana, mas quando você recebeu Jesus, você se tornou agora um filho de Deus. Eu não pude escolher na família que eu nasci, você também não pôde escolher. Nós nascemos da vontade dos nossos pais, no primeiro nascimento. Quando você veio aqui neste mundo, um bebezinho, você veio porque teve uma vontade do seu pai e da sua mãe. Esse foi o seu primeiro nascimento. Quantas pessoas nasceram em famílias todas complicadas, drogas, prostituição, mentiras e tantas outras coisas, né? Falta, fome, miséria. Mas essas pessoas, elas não puderam escolher em qual família nascer. Mas mesmo que você tenha nascido e tenha vindo de uma família cheia de complicações, cheia de problemas, eu sei que você não teve culpa de nascer nessa família. Eu sei que você não teve culpa de nascer em um lar tão complicado, cheio de problemas, cheio de conflitos. Mas você pode agora, por livre vontade, escolher nascer na família de Deus. Nós não temos mais desculpa. Às vezes nós queremos culpar tantas pessoas, né, pelos nossos fracassos. Nós queremos culpar o irmão, a irmã, o pai, a mãe. Talvez até o cachorrinho que tem lá na sua casa. Quando você não encontra quem você colocar a culpa, você começa a colocar a culpa em tanta coisa. Eu não sou feliz por causa de fulano, de ciclano. Nós agora somos indesculpáveis diante de Deus. Porque o processo de redenção, ele está disponível para cada um de nós. O processo para que nós possamos agora sermos transformados, para que nós possamos agora entrar no reino de Deus, está disponível para cada um de nós. Por isso que todos nós somos indesculpáveis. Não importa o problema, as dificuldades que você enfrenta, as circunstâncias que você enfrenta, as pessoas que são contra você, as pessoas que te resistam, não importa. Você agora pode se tornar um filho de Deus e pode andar agora com Deus poderosamente nessa terra. Isso é maravilhoso. Quando nós chegarmos diante de Deus, nós não vamos poder levar multidões junto conosco.
Mas a Bíblia, a palavra de Deus, fala que um dia nós vamos nos apresentar na presença de Deus, eu e você. E nesse dia vai estar só eu e você e Deus. Só vai estar você e Deus. Às vezes nós queremos andar com Deus e queremos andar com Deus em grupo, em multidões. Ah, se a minha casa for, eu vou. Ah, se meu esposo for, eu vou. Ah, se minha mãe for, eu vou. Se meu irmão for, eu vou. Se todo mundo da igreja for, eu vou também andar com Deus. Mas a nossa escolha de andar com Deus, ela é muito pessoal e particular. Deus não trata com grupos, com multidões. Deus trata com você, com cada um de nós. Em um meio de uma multidão, você pode estar aparentemente achando que você está perdido, porque você está no meio de uma nuvem de pessoas, multidões de pessoas. Deus, Ele te vê e Ele está lidando diretamente, Ele quer lidar diretamente com você. É por isso que na nossa caminhada com Deus, ela é muito pessoal e muito particular. Deus, Ele quer andar comigo, Ele quer andar com você. Nós não precisamos querer colocar desculpas agora. Ah, se eu não tivesse acontecido isso comigo, se não tivesse acontecido aquilo, se aquela pessoa não tivesse falado isso comigo, eu seria um outro homem, seria uma outra mulher. Todos nós temos desculpas para não andar com Deus, mas nós temos motivos maiores para que nós possamos nos aproximar dEle. Jesus deu a vida dele por mim e por você. Esse é um motivo maior do que qualquer desculpa que eu e você possamos ter aqui nessa terra para não andar com Deus. É o motivo do qual Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, veio aqui e sofreu humilhação, foi escarnecido, foi espancado, foi crucificado, derramou o sangue dele naquela cruz por mim e por você, para que agora nós fôssemos perdoados. Agora nós não estamos mais na antiga aliança, mas nós estamos em uma aliança nova, da qual Deus fez comigo e com você. Amém? Nós podemos agora andar com Deus. Você pode falar diretamente com Deus. Você não precisa mais de um homem para intermediar você. Eu não posso falar com Deus, então eu vou pedir José para falar com Deus para mim. Não, você mesmo pode falar com Deus. Jesus agora é o sumo sacerdote meu e seu, que está lá sentado à direita de Deus. Você sabe o que é um sumo sacerdote? Aquele que intermedia um homem entre Deus e um outro homem. Jesus é o meu sumo sacerdote, é o seu sumo sacerdote. E ele não vai lá só uma vez no ano, como era antigamente, mas ele está lá dia e noite, intercedendo por mim, intercedendo por você. Olha que coisa maravilhosa. Por que ele foi para o céu? Para interceder por mim, para que você pudesse agora clamar por ele, para que ele também interceda por você. Ele é o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, que está lá sentado à direita de Deus, falando com o Pai a respeito de Júnior, a respeito de Thaís, a respeito de qualquer um de vocês que estão aqui. Por isso que nós podemos orar agora a Deus em o nome de Jesus. E quando nós oramos em o nome de Jesus, Deus, Ele, sendo nosso Pai, Ele nos ouve. Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Hebreus. Hebreus 10.
versículo 12. Então, só para que eu possa resumir um pouco para vocês aqui, antes de Jesus vir aqui e fazer aquele sacrifício que ele fez por mim e por você, existia uma outra aliança, uma aliança antiga, da qual Deus tinha com os homens. E era preciso fazer um sacrifício de animal, esse sangue do animal era derramado, e uma vez por ano existia uma pessoa que poderia representar essa pessoa diante de Deus, que era um sumo sacerdote. Mas quando Jesus veio e morreu por mim e por você, a velha aliança, ela não existe mais, ela foi anulada. E agora nós estamos debaixo de uma nova aliança, um novo pacto. Amém? Então Jesus fala, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 10, versículo 12, fala assim: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre, Jesus ofereceu para sempre, não mais uma vez no ano, não mais todo dia ou toda semana, mas uma vez por todas, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, e assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Portanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados, que é eu e você. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Fecha seus olhos. Diga assim comigo: Pai, eu te agradeço, porque dos meus pecados o Senhor nunca mais se permitirá lembrar. Amém. Nunca mais me permitirei recordar, afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta, de sacrifício pelo pecado. Amém? Então eu quero que vocês entendam uma coisa aqui: quando nós recebemos Jesus e pedimos perdão de todos os nossos pecados, eu, você, todos nós fomos lavados de todos aqueles pecados. Não deixe com que o diabo queira te acusar ou queira te condenar. Não deixe com que a sua carne queira também mentir para você, dizendo para você que não aconteceu nada, porque você agora é uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho a natureza de Cristo dentro de mim, você também recebeu a natureza nova de Deus dentro de você. Uma nova natureza. Nós fomos perdoados. Aquilo que você ouve falando que você não é perdoado, isso é mentira. Você já foi perdoado.
O diabo não quer que você entenda que você é perdoado, que você já foi purificado de todas as suas iniquidades. Essas lembranças que talvez o diabo quer lançar contra você, é para que você fique preso lá no seu passado, pensando que você é aquela pessoa que você era. Por causa da sua carne, você ainda tem essas lembranças, por causa do seu corpo, desse corpo que ainda nós temos aqui. Você ainda continua com a sua mente natural, pensando nas mesmas maneiras como talvez você pensava, mas dentro de você algo maravilhoso e poderoso já aconteceu. Você é uma nova criatura. Amém? Diga assim: eu sou uma nova criatura. Eis que agora todas as coisas se fizeram novas. Amém? Todas as coisas, quando eu e você aceitamos Jesus, se fez novo. E agora nós temos uma promessa que o apóstolo Paulo diz aqui, que estava lá no Velho Testamento, e que estava se cumprindo, e está se cumprindo agora nas nossas vidas. O próprio Deus quer falar diretamente comigo e com você. Você sabe o que é isso? As pessoas antes, na antiga aliança, no Velho Testamento, na aliança que Deus tinha com os homens, eles não podiam falar diretamente com Deus. Uma vez por ano, só um homem, um sumo sacerdote, podia apresentar na presença de Deus os pecados, primeiro pelos seus pecados, depois pelos pecados daquelas pessoas que estavam ali prestando aquele culto, aquele sacrifício. E era só uma vez por ano. Mas agora nós temos essa liberdade maravilhosa de poder agora o próprio Deus escrever dentro do meu coração, dentro do seu coração, o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que você faça. É por isso que quando nós recebemos Jesus, nós agora temos consciência do que é errado. Ninguém precisa dizer para você que é errado matar, ou mentir, ou roubar, ou comer demasiadamente, ou beber, ou ficar drogado, ou prostituir, porque dentro de você, você sabe dentro de você, porque você sabe que aquilo ali não é correto você fazer. Existe uma luz vermelha que acende dentro de nós agora, dizendo para nós: olha filho, não é assim, não faça isso. Não grita com a sua esposa, não grita com o seu esposo. Ainda que talvez em determinados momentos possa acontecer, mas você sabe dentro de você: poxa vida, eu fiz o que não deveria ter feito. Eu fiz o que eu não deveria ter falado, eu falei o que não deveria ter falado. Eu cometi o que eu não deveria cometer. Por que você pensa assim? Porque agora dentro de você, você tem essa testificação dentro de você, porque agora você é uma nova criatura. Não é para que você se entristeça, mas é para que agora você se alegre. Poxa vida, que bom que eu tenho a correção do meu pai. Que bom que eu tenho a voz do meu pai dentro de mim, porque antes eu fazia essas coisas e para mim estava tudo certo, mas agora dentro de mim eu não consigo mais fazer essas coisas, porque você tem a nova natureza, porque você tem agora a palavra de Deus impregnada dentro de cada um de nós, e nós nascemos de novo. Quando alguém nasce de novo, como é que ela se torna? É como se fosse um bebê. Um bebê não precisa crescer? Um bebê não precisa alimentar para que ela possa crescer? Então, quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, nós precisamos agora também nos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa nova natureza,
através da nossa nova natureza, nós podemos ser alimentados agora pelo próprio Deus. E nós vamos crescendo. Talvez tem coisas que você faz agora, se você continuar orando, continue buscando a Deus, continue lendo a Bíblia, continue tendo comunhão com Deus, continue orando em outras línguas, adorando a Deus. Você vai alimentando esse homem novo que nasceu lá dentro de você, esse bebezinho, e esse bebezinho ele vai crescendo, e ele vai ficando forte, e ele vai ficando forte para obedecer mais e mais a Deus, mais e mais. É por isso que agora Ele quer estabelecer a lei dele nos nossos corações, não mais num papel, não mais numa pedra, não mais num mural, mas dentro dos nossos corações. Os homens antigamente, quando eles aceitavam Jesus, muitos deles não sabiam nem sequer ler. Eles nem sequer tinham Bíblias. Eles apenas ouviam algumas pessoas pregando e falando a palavra de Deus. Mas eles recebiam o batismo com o Espírito Santo, eles recebiam uma nova natureza, e depois deles receber uma nova natureza, eles eram colocadas as mãos sobre eles, e muitos deles falavam em outras línguas, e alimentavam essa nova natureza. E eles eram edificados, e eles compreendiam o que Deus queria que eles fizessem, eles também compreendiam o que Deus não queria que eles fizessem. Quem falava para eles isso? O próprio Deus falava para cada um deles. Deus, Ele agora pode, Ele quer falar com cada um de nós. Você pode agora andar com Deus. Você não precisa mais de um homem para te levar para Deus, mas você tem o próprio Espírito Santo. Jesus agora é o meu sumo sacerdote. E aonde que Ele está? Ele está dentro de mim, da mesma maneira como Ele também está sentado à direita de Deus. Não é maravilhoso você saber que Jesus, Ele está dentro de você? E Ele também está sentado à direita de Deus para interceder por mim, para falar para Deus por mim. Quando você ora e fala, Pai, eu te peço, ajuda-me nesse momento de dificuldade. Jesus está lá falando, Pai, vamos ajudar ele. Foi feito o sacrifício para que ele fosse curado. Foi feito o sacrifício para que ele fosse provido, para que ele fosse restaurado. Isso é que aconteceu. Nós não somos salvos porque eu sou bom ou porque você é bom. Nós somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Amém? Então continua dizendo assim, ó. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração, no mais profundo do seu coração, e as escreverei profundamente em sua mente. Concluiu, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Se você já tenha feito alguma coisa no seu passado, que você já orou para Deus e pediu perdão, não fica mais pedindo perdão de novo por aquilo que você já pediu. Aprenda com Deus. Aprenda com Deus, porque Ele já não se lembra mais daquelas coisas. E da mesma maneira, Ele também quer que você não se lembre mais daquelas coisas do seu passado. Não fique se condenando, poxa vida, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito, Pai me perdoa, e amanhã de novo você torna a levantar, Jesus me perdoa.
Quando nós pedimos perdão uma vez, aquele pecado já foi perdoado, e o que Ele quer agora e espera de mim e de você é que nós não cometamos mais aqueles mesmos pecados. É por isso que nós precisamos nos fortalecer no nosso homem espiritual. Alimentar o bebezinho que nasceu de novo. Quando nós alimentamos um bebê, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Não importa se você tem 70 anos ou se você tem 15 anos ou 20 anos. O dia que você aceita Jesus, nasceu de novo dentro de você um bebezinho que tem uma imagem de Jesus Cristo nesse bebê. Uma semente de Jesus foi plantada dentro de mim e dentro de você. E nós precisamos alimentar esse bebezinho. Precisamos alimentar esse homem espiritual meu e seu, para que cada dia ele se torne mais forte, mais forte, mais forte, até chegar uma hora onde ele vai ser tão forte quanto Jesus foi aqui nessa terra. Amém. Por isso que passar tempo orando em outras línguas, adorando a Deus, lendo a palavra, confessando a palavra, é tão importante. Porque é dessa maneira que você está regando, alimentando, adubando, alimentando esse bebê, alimentando essa semente que está dentro de mim e está dentro de você. Seja forte. Você é perdoado, eu sou perdoado. O diabo sempre vai querer dizer para você e para mim: olha, você não pode porque você não merece. E é verdade, nós não merecemos, mas nós recebemos de graça por causa do que Jesus Cristo fez. E não tenha vergonha de dizer: diabo, não é porque eu mereço mesmo que eu tenho que receber, mas eu recebo por causa do que Jesus Cristo fez. Eu sou perdoado e eu posso entrar na presença de Deus com ousadia e intrepidez. E eu vou continuar fortalecendo o meu homem espiritual, porque eu não vou continuar fazendo essas coisas, porque se Cristo me libertou, eu sou livre. Diga assim: se Cristo me libertou, eu sou verdadeiramente livre. Livre do pecado. Amém. Nós somos livres do pecado. Talvez, às vezes a gente encontra tantas pessoas que querem justificar o pecado delas. Ah, é porque eu sou fraco. Não, você não é mais fraco. Ah, é porque eu sou humano. Você sabe, o ser humano sempre cai. Não, você não é mais humano. Você agora é um filho de Deus. Nenhuma condenação há para mim, há para você. Nós agora saímos da natureza humana quando você recebeu Jesus e se tornou um filho de Deus. Mesmo que ainda você tenha um corpo que é humano e está dentro de um corpo que é humano, mas quem realmente você é um filho de Deus. Você tem a natureza de Deus agora dentro de você. Amém? Glória a Deus. Sendo assim, versículo 19, sendo assim, se é dessa maneira, irmãos, tendo plena confiança para entrar nos santos dos santos, mediante o quê? Ah, ontem eu fiz uma feira para alguém, ontem eu dei um dinheiro para alguém, ontem eu fiz tantas caridades. Você não pode entrar na presença de Deus porque você é bom, porque você fez obras boas. Todas as religiões, elas querem aproximar de Deus usando obras. Mas nenhum de nós podemos nos aproximar de Deus por obras. Não é porque você é bom, não é porque você faz coisas, mas é por aquilo que Jesus Cristo fez. Por isso que aqui está dizendo assim: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança
para entrar nos santos dos santos, aquele lugar que é o lugar onde a presença de Deus é mais forte, mais poderosa. E aqui fala assim: mediante o sangue de Jesus, por um novo, não mais por aquele caminho antigo, aonde você precisava derramar um sangue do animal, precisava aspergir aquele sangue do animal para simbolizar a purificação dos seus pecados. E depois um sumo sacerdote precisava entrar dentro de uma casa construída pelas mãos dos homens, em um lugar mais central. Ali ficava um lugar onde existia uma presença de Deus ali. E aquele homem intermediava os outros homens na presença de Deus. Mas agora diz que existe um novo caminho que foi aberto para mim e para você. E ele está falando assim, mediante o sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo, não um caminho mais morto, mas um vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, não mais com desculpas, mas com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Diga assim: eu tenho uma consciência tranquila e purificada. Eu não tenho mais uma consciência com sentimentos de culpa ou de medo. Amém. E os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar. Isso não quer dizer que na sua mente natural não possa haver dúvidas. Eu aprendi que eu tenho duas mentes. Eu tenho uma mente ainda, que é do meu homem natural, aquele homem que existia antes de eu receber Jesus Cristo. Quando eu recebi Jesus, eu recebi uma outra mente, uma mente espiritual. Então é com essa mente que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não duvide mais na sua mente espiritual, ainda que a sua outra mente natural, sua mente carnal, ela possa duvidar, ou ela possa ter medo, ou ela possa ter qualquer um outro sentimento. Você não é mais sua carne, você é espírito. É por isso que agora, quando nós recebemos Jesus, nós temos duas respostas. Temos uma resposta do nosso homem natural que vai dizer para você quem você era. O meu homem natural, ele não conhece esse Júnior novo que nasceu, esse homem novo que existe dentro de mim, mas ele só conhece aquele Júnior velho, e ele só vai me dar informações daquele Júnior velho. Ele não conhece nada das coisas de Deus. E não é esse homem que eu e você precisamos seguir, mas nós precisamos seguir esse novo homem que nasceu. Esse novo homem. Diga assim: eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Amém. Então vamos continuar aqui. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança.
na sua mente natural pode existir aquela fala de que você não é perdoado, mas o que você vai falar? Não é essa fala do seu homem natural, mas dentro do seu espírito, da sua mente natural vai existir uma fala: não, você é perdoado. Você é sim, Júnior, você é sarado, você é perdoado, você é amado. E é essa confissão que eu tenho que fazer. É essa fala que eu preciso falar. É essa fala que vem lá do meu homem espiritual, da minha mente espiritual. Amém? Foi isso que Tiago falou, que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salobre, água salgada? Não. Ainda que existe aquela voz lá dentro de você querendo jogar para fora uma água salubre, uma água ruim, você não vai se entregar a este homem natural, a essa mente natural sua, mas você vai permitir somente que a água doce seja lançada, que a sua fala do seu homem espiritual, da sua mente espiritual, a fala que vai produzir vida para você e que vai produzir vida para as pessoas que estão à sua volta. E aqui continua dizendo assim, ó: sem duvidar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança. Porquanto quem fez a promessa é fiel, não importa os dias difíceis. Eu não vou falar dos dias difíceis, eu não vou falar que as coisas não vão dar certo, porque eu vou falar o que a palavra de Deus diz. Existe uma esperança, e eu vou falar a respeito dessa esperança. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa não foi nenhum homem, foi Deus. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não é como o homem. Por isso que Ele não teve que jurar por nenhum outro homem, mas Ele jurou por Ele mesmo, porque não existia ninguém maior do que Ele, e Ele teve que fazer um juramento usando o próprio nome dEle. Jurou por Ele mesmo, para que eu e você pudéssemos descansar em saber de que se Ele prometeu que vai nos redimir, Ele vai nos redimir. Ele já nos redimiu. E ainda que nós estejamos aqui dentro deste corpo, um corpo com essa carne, sujeito a adoecer, sujeito a ficar fraco, ainda que dentro deste vaso de barro nós venhamos estar, eu e você estamos dentro de um vaso, dentro de um corpo que parece ser tão fraco, mas dentro deste corpo, dentro deste vaso existe algo precioso que nós carregamos, que é o seu homem espiritual, o seu homem que nasceu de novo, o seu homem que vai para o céu. E é esse homem que nós precisamos alimentar agora. Quando você decide passar um tempo orando em outras línguas, adorando a Deus, lendo a palavra, você está fortalecendo este homem espiritual. Você está dando mais alimento a ele, para que ele se torne mais forte, mais forte. Consideremos uns aos outros. Espera aí, deixa eu acabar aqui. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Acabamos. E consideremos uns aos outros. Sabe o que eu tenho aprendido? Que eu preciso muito um do outro. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos fazer essa caminhada sem precisar um do outro. E a melhor maneira de eu ajudar as pessoas
é chamar elas para orar. Se eu sei que tem alguém que está passando algum problema, alguma dificuldade, qual é a melhor coisa que eu posso fazer por essa pessoa, mostrando para ela que eu sou amigo dela? É chamando ela para orar. Vamos para a igreja, temos reunião de oração. Se você querer também, eu posso te ligar, nós podemos orar juntos com você, eu posso orar com você. Vamos ter comunhão com Deus. Você precisa ser um homem forte, uma mulher forte. Deus quer que você fique forte. Deus quer te alimentar. Deus quer colocar a palavra dele dentro do seu coração, dentro do coração de qualquer um. Amém? Consideremos-nos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros. Nós podemos aprender sim uns com os outros. E aqui ele fala assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos. Quantas vezes nós encontramos algumas pessoas falando que não precisa de igreja, não precisa vir na igreja. Ah, eu não preciso, eu já sou um homem maduro. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, não vamos abandonar o costume, um bom costume. Nós podemos ter ruins costumes, mas ele está falando de um costume, de uma tradição que é boa, que nós precisamos estimularmos uns aos outros. Olha, sozinho você não vai conseguir fazer essa trajetória. Se você fica isolado, você não vai conseguir fazer essa trajetória só. Nós precisamos uns dos outros para que nós possamos estimular uns aos outros. Às vezes, quantas vezes algumas pessoas elas vêm desanimadas para a igreja, e às vezes só pelo fato delas entrar no lugar e elas ver a outra pessoa orando, ela já é estimulada. Poxa vida, eu também preciso orar. Às vezes a outra pessoa nem precisa falar nada com ela, mas ela se sente estimulada com a prática da outra pessoa, porque ela foi em um ambiente onde existem pessoas ali que estão também pagando um preço para que elas possam crescer espiritualmente. Não podemos abandonar esse costume, não podemos abandonar essa tradição, não vamos ouvir essas pessoas que estão dizendo que não precisa. Quantas pessoas às vezes dizem que não precisa de igreja, não precisa de reunir, não precisa ouvir a palavra de Deus, não precisa estar junto com os irmãos. É como se as pessoas estivessem desconsiderando um ao outro. Nós não podemos desconsiderar um ao outro. Lá em casa eu tenho aprendido até com as minhas filhas, eu posso aprender com elas. Eu aprendo com Thaís. Nós aprendemos um com o outro. Às vezes vocês não sabem, mas às vezes vocês também têm me ensinado. Algumas coisas que vocês estão mais fortes, algumas áreas que talvez eu estou lutando, que talvez eu ouço vocês falando alguma coisa, um testemunho, isso me encoraja. Não abandonemos o costume de nos reunir e vamos estimular aquelas pessoas a sair daquele lugar onde elas estão. Ah, não precisa de ir na igreja, não preciso orar na igreja. Existe uma unção presente quando nós estamos reunidos juntos. Quando você vem para uma oração onde existe um grupo de pessoas que estão orando junto, existe ali uma força maior. Uma unção, uma presença de Deus para lidar com aquelas dificuldades que você está enfrentando. Não despreze isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aqui ele continua dizendo assim, ó: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário,
motivemo-nos uns aos outros. Não vamos ficar aqui em casa não, vamos reunir sim, vamos, tem reunião da igreja, vamos. Mas eu tenho filho pequeno, então nós vamos, um vai, o outro vai depois, o outro, na reunião, o outro vai. O que tem? Nós vamos nos apresentar diante de Deus sozinhos e nós podemos ter várias desculpas para não ter andado com Deus. Você sempre vai ter desculpas, eu sempre vou ter desculpas. Sempre vamos ter motivos. Caso você não queira. Porque se você quer ter bons motivos, você vai andar com Deus. Eu parei de ir na igreja porque lá chegou alguém lá e me falou uma coisa lá que eu não gostei de ouvir. Algumas pessoas, às vezes, elas param de ter comunhão com Deus porque elas encontram desculpas por qualquer coisa. E aqui continua dizendo assim, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Vamos. Tanto mais quanto vede que o dia está se aproximando. Nós nunca foi tão importante você estar andando com pessoas que estão andando com Deus como agora. Porque em um outro tempo, nunca teve um tempo tão difícil como agora do qual nós estamos vivendo. Agora você imagina uma pessoa que não quer andar juntos, ou que não quer reunir com os irmãos. Como é mais difícil. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que o dia está se aproximando. Agora eu queria que vocês abrissem Hebreus 8, volto 2 páginas aí para trás. Versículo 8. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Essa aliança já foi estabelecida. Amém? Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. E aí no versículo 10 fala assim, esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente, e as escreverei em seu coração. Amém. Eu lhes serei Deus, e eles me serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, essa profecia está trazendo para cada um de nós, é que agora o próprio Deus está disponível para te ensinar.
Você já pensou quando você decide entrar lá dentro do seu quarto para orar em outras línguas? Ou quando você decide vir aqui para a igreja e ficar 1 hora orando em outras línguas? Você está deixando com que o próprio Deus ensine você, com que o próprio Deus escreva no seu coração e na sua mente a sua lei. E é por isso que muitas vezes nós nem sabemos aonde está aquele versículo, mas nós sabemos dentro de nós que aquilo nós não podemos fazer. Isso eu não posso fazer. Mas quem te falou que você não pode? Eu não sei. Dentro de mim não existe paz em não fazer. Não dá para mim continuar fazendo isso. E que bom que agora nós temos essa lei estabelecida dentro de cada um de nós. Nenhum homem precisa botar o dedo no seu olho ou na sua cara e falar: olha, você está errado, você está errada, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Se você estiver tendo comunhão com Deus, você vai ouvir o próprio Deus lá dentro de você. E talvez alguém já tenha até te falado, mas você nunca ouviu. Mas quando Deus falar com você, você vai obedecer, porque você sabe que foi o próprio Deus. Ele estabeleceu lá dentro de você e Ele quer estabelecer dentro de cada um. E por que muitas pessoas nem ouvem isso? Porque elas não passam tempo orando. Elas não passam tempo adorando a Deus. Elas não passam tempo lendo a palavra. E os ouvidos delas se tornaram endurecidos, ensurdecidos. E elas não ouvem mais Deus. Mas não é o meu caso, não é o seu caso. Deus quer que nós venhamos a alimentar o nosso homem espiritual. Deus quer que nós venhamos a alimentar aquela semente que está lá dentro de mim, dentro de você. A semente de Jesus Cristo. Por que Jesus precisou ir para o céu? Porque a vontade dele é que tivesse muitos cristãos. O que é um cristão? Alguém como Cristo aqui, vários cristãos, várias pessoas como Cristo em vários lugares. Não importa o lugar que você esteja morando ou o lugar que você está. Se você tiver comunhão com Deus, Ele vai fazer com que essa semente de Cristo cresça dentro de você no lugar onde você estiver. Ah, mas eu não tenho igreja aonde eu posso pregar, eu não sou um pastor. Você vai pregar no seu trabalho. Você vai pregar na casa da qual você trabalha. Você vai pregar na escola para os seus colegas. O seu professor vai ser uma testemunha da sua fala, da sua vida. Porque a palavra de Deus, ela vai estar dentro de você. O seu esposo, os seus filhos, o seu vizinho, todas as pessoas que estiver à sua volta. Essa vai ser as pessoas que vão te ouvir e te observar e te ver. Tem um irmão que falava assim, né, que as pessoas, elas não te ouvem com os ouvidos, mas elas te ouvem com os olhos. Elas ouvem muito mais você com aquilo que você está fazendo, com a sua prática, com a sua vida, do que com a sua fala. Porque você pode falar uma coisa e viver uma outra coisa. Mas se você está vivendo algo, por onde você passar, você vai ser como um bom aroma de Cristo, um bom perfume de Cristo. Cheirou Cristo aqui, cheirou Jesus, porque você vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. Amém? E aqui fala assim, ó: ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Esses dias depois de um tempo orando,
jejuando, lendo a palavra. Eu falei para algumas pessoas lá em casa assim: você acredita que eu percebi que eu tinha algo dentro de mim que eu nunca tinha visto? E elas perguntaram o que era e eu falei. Aí elas ficaram tudo rindo de mim. Ela falou: o senhor nunca tinha visto isso? Pois nós todos já tínhamos visto isso no senhor. Mas talvez elas até tinham me falado, mas eu nunca tinha visto aquilo dentro de mim. É isso que vai acontecer quando você passar tempo orando no Espírito Santo, tendo comunhão com Deus. Você vai começar a ver coisas que existem dentro de você que você nunca tinha visto. Talvez pessoas até brigou com você, ficou chateado com você, te falou que você era isso, que você era aquilo, até o que você realmente era. E você nunca ouviu essas pessoas. Até o dia que você vai ouvir Deus. E aí você vai falar: meu Deus, eu preciso mudar. Graças a Deus porque você está enxergando. Graças a Deus que você está vendo. Amém? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu lhes perdoarei a malignidade, e não me permitirei, olha de novo, está falando aqui, o próprio Deus falando que Ele não vai permitir. Se Ele não vai permitir, por que você se permite ficar lembrando dos seus pecados passados? Porque todos os dias você pede perdão do mesmo pecado? Nós já somos perdoados. Se você uma vez já pediu perdão, agora você tem que adorar a Deus. Pai, eu te agradeço porque eu sou perdoado. E como o Senhor não se permite mais lembrar daquelas iniquidades minhas lá do meu passado, eu também não me permitirei mais me lembrar dessas coisas. Amém? Eu lhes perdoarei a malignidade, e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados, ao proclamar nova esta aliança. Ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Não deixe que as pessoas usem textos, versículos do Velho Testamento para condenar qualquer um de vocês. Nós não estamos mais debaixo da velha aliança, mas nós estamos agora debaixo de uma nova aliança, que foi feita através do sangue do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E através desse sangue que foi derramado por mim e por você, nós agora podemos entrar na presença de Deus, entrar no lugar onde Ele está, no Santo dos Santos, que é lá dentro de cada um de nós. Esse é o lugar, esse é o templo do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração, diga assim: eu sei que o meu corpo é o templo, é a casa do meu Pai Celestial, e eu tenho o Espírito Santo e Jesus Cristo morando dentro de mim. Amém? Você agora não precisa entrar com timidez ou com medo na presença de Deus, mas você pode se apresentar na presença dEle com ousadia, intrepidez, coragem, fé, confiança. A confiança não é de que você fez alguma coisa para merecer, mas a confiança que você tem que entrar na presença dEle é que Ele fez para que você mereça. Essa é a graça magnífica do nosso Senhor. Vamos nos escorar uns nos outros, vamos nos apoiar uns nos outros, quanto mais que nós venhamos saber que esse dia do final está tão próximo.
Não vamos deixar o costume, a tradição de nos reunirmos como igreja, mas vamos cutucar um ao outro, ainda que as pessoas te olhem de banda, te fiquem chateado com você, e daí? Vamos nos reunir, vamos orar, vamos ler a palavra. O que você está fazendo? Precisamos estimularmos uns aos outros às boas obras e ao costume maravilhoso de reunir. Amém? Não vamos abandonar essa tradição. Precisamos uns dos outros. Glória a Deus.